Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Você pode nos assistir pela internet no www.tvcomunitariatudojunto.rio. E a gente deixa aí o nosso telefone e e-mail para você interagir com a gente e ajudar a fazer a programação aqui do nosso canal. Hoje nós vamos debater o assunto que, pela mídia comercial, parece que tudo já foi resolvido. Mas, até recentemente, era um assunto que tomava sempre a presença nos telejornais aí, que é o assunto da Síria. Hoje eu converso aqui com o professor Rames Maalouf, que é doutor em Geografia Humana pela USP e especialista no assunto do Oriente Médio. Primeiro, obrigado aí pela sua presença. E eu queria saber o seguinte, então a questão da Síria está tudo resolvidinho, a mídia já não fala mais nada, ou a mídia está se sentindo incomodada com a situação atual? Olha, a situação não está ainda resolvida, embora a guerra já esteja sendo vitoriosa, né, para o governo da Síria, né, o governo do Baas da Síria, que tem apoio popular, se não tivesse já teria caído. Né? A guerra não está ainda totalmente concluída. Por quê? Porque ainda há tropas norte-americanas, né, e forças milicianas curdas apoiadas pelos Estados Unidos ocupando a parte oriental da Síria, né, norte e a parte oriental da Síria. E também no entorno ali de Idlib, né, a província de Idlib, no noroeste da Síria, ainda há presença de grupos armados, né, de milícias apoiadas pela Turquia. Né, e a Turquia ocupa partes do território do norte da Síria. Então, a integridade territorial da Síria ainda não está sendo respeitada por várias potências internacionais e regionais. Então a guerra ainda não terminou. Embora o governo sírio tenha vencido, ele venceu a guerra, né? Ele está na fase de reconquistar os territórios perdidos, ainda assim ainda falta retomar esses territórios. Então, Rames, a Síria surgiu no noticiário, claro que quem tem um pouco conhecimento histórico e tal sabe da importância da Síria. Mas, de vez em quando, a mídia pauta alguns assuntos e surgem alguns conflitos que, às vezes, o conjunto dos telespectadores não tem muito sentido. Por que agora é Venezuela e antes era a Síria, e antes foi o Iraque, e anteriormente foi o Afeganistão e tal? Como é que você, a partir dos estudos, do conhecimento que você tem, você explicaria esse fenômeno que a mídia, de vez em quando, aparece um conflito aí, ela manda energia, manda muita pauta, muitos horários e tal. No caso da Síria, qual a importância estratégica da Síria para ele aparecer tanto no noticiário recentemente e agora desaparecer? Primeiramente, nós temos que ter em mente que esses conflitos, essa série de conflitos que está havendo no mundo inteiro desde 1989, né, são, na verdade, campos de batalha de uma mesma guerra, dos Estados Unidos, do Ocidente, né, para dominarem a humanidade. Né, uma guerra imperialista. Né? O Samuel Huntington, naquele livro O Choque de Civilizações, ele deixa claro, é o Ocidente contra o resto. Né? O Ocidente, né, claro, o Brasil não faz parte do Ocidente, embora o general Golbery Couto e Silva, ou até o marxista Carlos Nelson Coutinho, né, dissesse que o Brasil fosse parte do Ocidente, né, o Brasil não faz parte do mundo ocidental, por vários motivos que eu não vou aqui comentar. Né, o Ocidente são os Estados Unidos, a América do Norte, né, excetuando o México, e a Europa Ocidental, com alguns anexos lá no Extremo Oriente, como a Nova Zelândia, a Austrália e o Japão como convidado. Né? Então, não é um conceito geográfico, é um conceito cultural, geoestratégico.
né? Então, essas guerras são travadas pelo Ocidente para dominar a humanidade, para saquear os recursos minerais, recursos naturais para as suas economias, né? Mesmo que isso signifique o extermínio de milhões de pessoas, né? Então, no caso da Síria, né, essa guerra ela era para ter se iniciado muito antes de 2011. Ela deveria ter começado em 2003, quando houve a invasão do Iraque. A ideia do Bush filho era atacar o Iraque, depois atacar a Síria para atacar o Irã, né? Esse era a estratégia do Bush filho. Só que o Iraque fez uma resistência muito dura, né? E os Estados Unidos ficaram impossibilitados de continuar a guerra contra a Síria. Então, porque a Síria e o Iraque, eles formam um núcleo duro do crescente fértil e do Oriente Médio, né? Quem vê o mapa vai perceber que a Síria e o Iraque são os berços, né, das civilizações, das grandes civilizações da antiguidade, né? Um pouco o Irã também, não? E o Irã também. A Pérsia, né? O Irã ele é um herdeiro, né, dessas civilizações e também o território de onde surgiu também uma grande civilização, que é a antiga civilização chamada de Persa na Europa, né, que na verdade são os iranianos, são as civilizações iranianas, né, que o termo persa é um pouco pejorativo, né. Então, ali está o berço da humanidade, né, onde surgiu a Revolução Agrícola, né, onde surgiu nas primeiras leis a ideia de justiça social e por aí vai, né? Então, o Ocidente não se considera muito completo dentro dessa lógica imperialista, seria isso? Exatamente. Sem dominar o centro da sabedoria, Exatamente. Da cultura, do que surgiu na humanidade. Exatamente, por isso que você tem que apagar a história desses países. Como é que você apaga a história desses países? Destruindo. Você vai destruir. Você não vai só saquear o petróleo do Iraque, você vai destruir o Iraque, né? Você vai destruir todo aquele meio de vida dos iraquianos, né? Que é aquela mescla de povos, né? Muito antigas, de povos e nações muito antigas, né? A Síria também, o Irã também. O Irã não é um estado homogêneo. Isso é uma imagem falsa do Irã. O Irã é um estado com grande diversidade étnica, diversidade religiosa. O Iraque, a Síria, né? Os países do Oriente Médio como um todo, né? E isso inclui, o Oriente Médio aí também inclui lá a Geórgia, a Armênia, podemos incluir também o Afeganistão, né? O Paquistão, né? Então são regiões onde você tem grandes tradições culturais, né? E essas grandes tradições culturais são resultantes da mescla e de convivência de diversos povos. Então, como é que os Estados Unidos agem para dominar essa região? Como é que eles estão agindo nos últimos 35 anos para dominar essa região? É quebrar esses elos, essas ligas, né? Essa convivência, né? Essa coexistência entre esses povos. E principalmente criando cisânia, né? Exatamente. Falsos separatismos. Exatamente, falsos separatismos. E o mais incrível é que setores progressistas compram esse discurso do Pentágono, né? O discurso de choque de civilizações, né? Então, xiitas e sunitas se odeiam há milênios, né? Isso não tem nenhum fundamento, né? Não há fundamento para esse tipo de afirmação, né? Árabes e iranianos se odeiam há milênios, né? Não há fundamento para essa afirmação. Isso é um troço artificial. É artificial. Produzido, construído. Então, e aí você vai criando uma série de conflitos com essas falsas imagens e aí você vai destruindo esses povos. Mas então como é que você explicaria, por exemplo, a guerra Irã-Iraque, na época Saddam, não é isso? E o Irã? Isso é reflexo
dessa jogada de marketing do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos? Ali foram questões, dois processos revolucionários, o processo revolucionário iraquiano e o processo revolucionário iraniano, né, que entraram em choque. E isso aconteceu no campo progressista. Infelizmente, essas questões nacionais, elas existiram, né, o Vietnã e China. Está fazendo 40 anos a guerra do Vietnã, quando a China invadiu o Vietnã e o Camboja, né? O Vietnã invadiu o Camboja na mesma época. Entre a Etiópia, né, republicana, né, contra a Somália socialista, né? A Etiópia socialista contra a Somália socialista. Então, esses conflitos ocorreram no campo progressista durante o período da Guerra Fria, mas são resultantes do desenho das fronteiras arbitrárias impostas pelas potências imperiais europeias, né? Então, no caso do Iraque, a fronteira ali no Chatra Arabe, né, foi o principal foco, né, da cisânia entre o Iraque e o Irã, né? Mas se houve guerra entre Iraque e Irã, houve também momentos de solidariedade entre Iraque e Irã. O Saddam Hussein mesmo, na década de 90, ele se recusou a se aliar aos Estados Unidos e a Israel, né, que ele poderia ter feito isso. Vários líderes que eram ditos progressistas fizeram isso, né, se aliaram a Israel e aos Estados Unidos e fizeram a política dos Estados Unidos e de Israel. O Saddam Hussein não fez isso na década de 90. Ele preferiu ser um aliado, ainda que não declarado, do Irã, né? Tanto que o Irã e o Iraque eram, na década de 90, eles formavam um eixo de resistência aos Estados Unidos. Inclusive, corroborando o que você está falando, essa afirmação de que os conflitos entre eles, entre as revoluções, entre os nacionalismos ali, são conflitos absolutamente secundários e não são originários, né? Porque tinha partidos que eles tinham o mesmo partido em vários países, não era? O Partido Baath. O Baaz, então, o Partido Baaz, ele surge, né, por volta da década de 40, né, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, com uma proposta anti-imperialista revolucionária, né, de independência dos povos árabes, né, que eles acreditavam ser uma única nação árabe. Isso, exatamente. Né? Então, o Baaz primeiro chegou ao poder no Iraque em 63, né, junto com o apoio do Egito, né, e depois os iraquianos, o Baaz iraquiano ajudou a colocar no poder o Baaz sírio, né, a seção síria do Baaz, né. Então, também com o apoio do Nasser, né. O Nasser apoiou essas revoluções que são traduzidas aqui nas colônias do Ocidente como golpes de Estado, golpes militares, né. Aí você põe no mesmo patamar a Revolução de Karim Kassim com o golpe militar do Castelo Branco. Pinochet, né, basta olharmos a transformação profunda que passou o Iraque a partir da Revolução de 58, né, com as melhorias sociais, né, as conquistas sociais que os iraquianos tiveram a partir de 58 e a destruição que o Brasil passou a partir de 64, né? Em 74, 10 anos após o golpe de 64, o Brasil tinha taxas de mortalidade infantil superiores à década de 50, né? E o Iraque o oposto, né? Sob domínio britânico, né? Ainda que esse domínio fosse informal, metade das crianças que nasciam no Iraque morriam antes de completar um ano, né? Esse foi o domínio britânico sobre o Iraque. E o que explica o profundo ressentimento dos iraquianos em relação à Inglaterra, né? Saddam Hussein, por exemplo, nunca visitou a Inglaterra, né? A única vez que o avião do Saddam Hussein esteve na Inglaterra foi por problemas técnicos e foi obrigado a pousar em Londres e ele não saiu do avião, né? Ele não saiu do avião, permaneceu no avião e depois o avião seguiu para Cuba.
Então você está aqui desnudando exatamente uma política do imperialismo para aplicar a sua dominação, que tem muito a ver com essa propaganda, né? Com o marketing de passar os conceitos que lhes interessa. Tal. Agora, como é que você, além desse aspecto que você colocou, que o Ocidente desenvolve uma guerra imperialista contra o nascimento da civilização da humanidade, existe aí também uma questão da energia, do petróleo e tal. Como é que você liga também quer dizer, essa política norte-americana do eixo do mal? São exatamente os países que dominam essa riqueza do petróleo e tem a ver com a necessidade do Ocidente e dos Estados Unidos em particular dessa energia? Sim, aí tem a questão do petróleo, a questão do gás, né? Aí, isso afeta a geopolítica na Eurásia como um todo, né? O Oriente Médio, a localização geográfica do Oriente Médio, já por si só, tem uma grande importância geoestratégica, porque o Oriente Médio liga, né, a Ásia, a África e a Europa, né? O entroncamento de 3 continentes. E a questão energética é um plus nessa questão geoestratégica, né? Então, Mas o geoestratégico você está dizendo que não é necessariamente por causa da energia somente. Não é Seria somente. o quê? Com relação à relação com Rússia, com China Sim, e o Ocidente, seria a isso? possibilidade de que está anunciada pela Organização de Xangai, né, de uma União Eurasiana, né? É isso que esse espectro de uma aliança eurasiana, né, que está Perturba o sono dos imperialistas, exatamente. A eurasiana, para o pessoal entender aí, seria A Ásia com a Europa. Do ponto de vista da geografia física, a Europa não é um continente. A Europa é apenas uma península da Ásia. Certo. Né? A Europa só pode ser considerada continente do ponto de vista cultural e político. Certo, mas aí incluiria o quê? China? Aí é China e Rússia, né, que são China, Rússia. o principal Índia eixo. não. E a Índia está sendo convidada a participar desse processo. E, de certa forma, no caso desses 2 países, eles já estão nesse processo aí De aliança estratégica. do BRICS, né? Quer dizer, Exatamente. Um dos e motivos. que chamou a Índia, que pertence à África, e a África do Sul e o Brasil, né? Muito importante falar do BRICS, porque certamente... Você acha que isso, só para completar e Sim, você sim. poder falar, me perdoe eu ter te parado, que é o seguinte, além quer dizer, desse certo sentimento de inferioridade do Ocidente, porque eu, pelo menos, interpreto essa sua narrativa como quer dizer, um sentimento de inferioridade, né, de um país como os Estados Unidos, que foi construído a partir da imigração da Inglaterra, etc. É um país jovem, comparativamente com essa civilização, que não construiu nada além dessa questão tecnológica, que eles procuram também fazer um realce super extraordinário, como se fosse a revolução da revolução. Além disso, certo, como eles vão conseguir fazer com que, a partir desse conflito, a China, a União Soviética, atualmente a Rússia, etc., tal, que criaram os BRICS, isso foi decisivo para esse novo quadro político aí que teve de contra-revoluções, etc.? Sim, foi importante. Explica muito a derrubada do governo da presidente Dilma Rousseff, né? Derrubada do PT, né? Os governos do PT, né? Os governos populares, aí tem uma aliança também, né? Certamente a fundação do Banco dos BRICS em Fortaleza, né? Foi criado em Fortaleza, o Banco dos BRICS. Certamente foi uma questão fundamental para derrubar, selar o destino do governo da presidente Dilma Rousseff, né, e do PT, os governos progressistas aqui na América do Sul, né? Então,
isso foi uma ameaça aos Estados Unidos, sim, né? Não adianta ficar falando do capitalismo sem a gente entender que o capitalismo tem uma base territorial de poder, de expansão de poder, que são os Estados Unidos, né? E aí temos o imperialismo, né? Se traduz no imperialismo, esse poder do capitalismo, né? O poder territorial do capitalismo. Então, então houve influência, sim, na questão dos BRICS, claro que os Estados Unidos estão sofrendo várias derrotas no Oriente Médio. Vejamos, os Estados Unidos também está sendo derrotado no Afeganistão. Não conseguiram impor a sua vontade no Afeganistão. E a notícia é que eles até aceitaram uma negociação com os que estavam no poder, que eles derrubaram. Derrubaram, né? Os talibãs. Os talibãs. Que foram colocados no poder por eles. Não podemos esquecer. Quem botou os talibãs no poder foram os Estados Unidos há 23 anos. Né? Aí depois eles foram lá de novo para derrubá-los. Né? Então, estão sendo derrotados. Em vários lugares, eles estão sofrendo derrota. Por exemplo, no Iêmen, com todo aquele massacre que a Arábia Saudita, né, sob o comando dos Estados Unidos, está promovendo lá naquele pobre país, né, o país mais pobre do mundo árabe, né, com todo aquele massacre, as forças ditas rebeldes não estão sendo derrotadas. Não estão sendo derrotadas. Pelo contrário, está havendo a possibilidade de uma negociação entre o governo oficial do Iêmen e os chamados rebeldes, Houthis, né? Então, a estratégia norte-americana não está dando certo. A Síria, há uma derrota flagrante. Os Estados Unidos foram derrotados lá. Realmente ainda há essas partes territoriais da Síria que ainda estão sob ocupação militar das tropas norte-americanas, mas são bolsões apenas. São né? bolsões, né? O domínio sobre o território é maior, esmagadoramente. Hoje, o governo sírio já controla 60% a 70% do seu território original. Então, você podia, para a gente encerrar, depois a gente vai ter que chamá-lo novamente, porque você abriu um leque enorme aí para um debate mais amplo. Especificamente, essa conquista, essa vitória na Síria, né, contra o ataque imperialista e tal. Qual a importância lá da Batalha de Alepo, o domínio de Alepo, e a importância da Rússia e da China, um mais vigorosamente, o outro ajudando, pelo menos no Conselho de Segurança da ONU e tal, para a gente fazer o encerramento aqui. A questão é que Alepo, antes da guerra, era a maior cidade da Síria, a mais populosa da Síria, mais populosa que a capital, que é Damasco. Né? Alepo está no norte. Né? Ali também Alepo é uma cidade multimilenar, é uma cidade que tem uma convivência multimilenar de vários povos e confissões religiosas, e além de estar próximo à fronteira da Turquia. Então a Turquia tinha um projeto de dominar Alepo com o apoio dos Estados Unidos. Né? O Barack Obama, né, o principal patrocinador da guerra da Síria e da destruição da Líbia, né? Não podemos esquecer que matou milhões de pessoas. A ideia era tirar Alepo do controle do governo sírio. E aí você, separando Alepo de Damasco, você destruiria a Síria. A nação síria ficaria amputada. Né? Então, efetivamente, a Síria deixaria de existir. Né? Como você isolar Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Né? Aí você acaba com o Brasil. Né? Você pode até tomar partes do Brasil, mas se você acabar esse eixo Rio, São Paulo, Minas, né? São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, você acaba com a ideia de Brasil. Né? Então, é isso que estava acontecendo na Síria. Então, a importância da Batalha Alepo era muito grande,
do ponto de vista geoestratégico e também civilizacional nesse contexto de guerras de civilizações, né, que os Estados Unidos estão promovendo. No oposto do que a Rússia está fazendo. A Rússia está fazendo, ao invés de guerra entre civilizações, a integração entre civilizações, porque a Rússia em si mesmo também é um país multinacional, multiconfessional, a China também é. Então a Rússia está enviando as suas tropas para a Síria, porque a Síria está muito mais próximo da fronteira da Rússia do que a maioria das pessoas imaginam. Né? A distância não é muito grande. Então, se a Síria fosse destruída, né, o próximo passo seria atacar a Rússia. Né? Por isso que a Rússia teve que intervir diretamente na Síria. E a China está dando o apoio logístico e financeiro, tanto para a Rússia quanto para a Síria. Né? Então, essas duas potências, né, são muito importantes para a sobrevivência da Síria e das forças hoje que defendem a civilização. Né? E o progresso. E o progresso. E a humanidade. A humanidade, exatamente. Queríamos agradecer aí muito a sua presença, os seus esclarecimentos, certo? E garantir que nós vamos convidá-lo mais vezes para esclarecer isso, porque eu gostaria de conversar, inclusive, sobre aquele grupo que surgiu lá, né, que destruiu vários monumentos históricos, etc. Tal, parece que com apoio da Arábia Saudita, né? E dos Estados Unidos também. Dos Estados Unidos, etc. E nós precisamos de esclarecer mais. Eu quero falar sobre o Líbano, né? Hezbollah, etc. Tal, e sobre o conflito lá Israel-Palestina. Sim, obrigado. Com prazer. Isso. Obrigado, professor Rames Maluf, que é especialista em Oriente Médio e é doutor em Geografia Humana pela USP. Vários posicionamentos do professor, essa posição e esses estudos que o professor fez. Tem um artigo importante, se você quiser se aprofundar no assunto, no www.revistaintertelas.com, certo? Da coordenadora que tem nos ajudado, e eu quero agradecer aqui, a Alessandra Brits. Eu quero agradecer a você que nos deu a audiência e a paciência acompanhando aqui mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Você pode acompanhar a TV ao mesmo tempo que está passando no Canal 6 no www.tvcomunitariatudojunto.rio. E a gente deixa aí o nosso telefone e o nosso e-mail para você fazer interação com a gente e ajudar a fazer a TV Comunitária. Obrigado e até um próximo Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.